E galera, estamos aqui hoje para escrever nosso primeiro teste unitário. Vamos usar Vitest, então, ou Vitest, como você preferir chamar aí. Eu deixei ele configurado aqui pela simplicidade que ele tem, então eu preferi não gravar uma aula sobre isso, porque realmente se segue a doc funciona perfeitamente. Aí, para não atrasar a aula com assuntos que também não era o foco, eu deixei alguns testes já escritos aqui. Realmente nada da interface que a gente criou, ou seja, tudo que a gente criou ali, a gente vai ter o teste, mas realmente coisas mais básicas ali como componente e o nosso adaptador do HTTP. Como vocês podem ver, eles já estão sendo testados aqui. Deixei um do layout ali mais para só para não ficar implicando como não tivesse testado, mas não era necessário. E aqui a gente já tem 40 testezinhos bestas. E a nossa organização, ela tá assim atualmente. E aí os nossos componentes, para vocês terem uma noção, eles estão assim. Eles ficam divididos ali entre o nosso componente de fato, o nosso storybook e os nossos testes. São testes ali mais de realmente ver o que ele está retornando, se retorna o esperado, se tem um comportamento esperado. Mas aqui o importante hoje não é isso, o importante aqui, o foco é o que a gente desenvolveu, então é essa página. Então a gente vai escrever nosso primeiro teste para nossa página. Então a gente vai criar nosso arquivo aqui, pagespec.tsx. Beleza, ele já vai implicar ali. Vamos fechar aqui por enquanto. A gente vai criar o nosso describe, seja ali onde vai realmente ficar vai ficar os nossos casos de teste ali, no caso nossa suíte. E aí, o que a gente vai testar nele? Vamos testar um mentoring page, né? Então aqui a gente coloca dessa maneira, para já ilustrar. E aí, cada teste aqui vai representar um daqueles casos de uso que a gente viu ali, um daqueles casos que a gente viu na última aula de possíveis testes. Então, a gente pode pensar em um, então tipo assim, se os erros estão sendo exibidos em tela, então eu quero saber se todos os erros eles estão aparecendo como deveria. Então, realmente que um display all de erros. E aí a gente pode criar nossa page de teste. Como a gente gera nossas dependências na ViewModel, a gente pode criar uma página só de testes. Então, quando a gente tem aqui o nosso... Vamos criar um make asset e... aqui nós vamos fazer... Vamos criar nossos métodos. E aí, use mentoring model. Ele espera um objeto. Não temos esse cara ainda, vamos esperar um pouquinho. Vamos dar um return nele. E aí o mentoring view. E aí esse cara aqui, ele já espera esses métodos. Aí, beleza. Beleza, agora a gente não pode injetar o nosso serviço aqui de fato, senão ele vai fazer uma chamada HTTP ali, né? Que não é o que a gente quer. A gente pode criar um mock para ele, então a gente vai vir aqui, ó, fazer um mock. No caso aqui de sucesso, porque é só realmente o teste dos erros em tela, ou seja, a gente nem vai chamar esse mock de fato. Então, vamos colocar aqui um mentoring create, no caso ali se ele criou realmente. Então, beleza. A gente tem uma interface disso, que ela está dentro do nosso serviço, então vamos lá pegar o nome dela. É essa aqui, beleza. Então a gente vai ter um objeto que vai implementar ela. Aqui. E aí aqui, como a gente pode ver na nossa interface, ele espera que retorne uma promise string. Então a gente pode fazer aqui uma função, vamos retornar ela, vamos fazer um new promise, para ele retornar uma promise, um resolve, e aí esse resolve, que passar dentro dele vai ser o retorno. Então nesse caso, um sucesso. E aí a gente injeta essa promise fake, no caso aqui a gente tem que pegar o nome certinho, aqui. Então beleza. O que a gente tem aqui agora? A gente tem uma página de teste, ou seja, essa página está com recurso do acesso à API
mocado. Ele não vai bater lá, porém agora a gente tem essa questão comportamental da tela fácil de testar, ou seja, a gente tem tudo que a gente precisava. E aí, a única questão que vai ficar é que a gente está usando o React Query. E o React Query ele pede um provider. Então, a gente vai criar um utilitário que vai passar esse provider para os nossos testes. Então, vamos escrever aqui, ó, const screen. E aí, ao invés de chamar ele diretamente, a gente vai chamar um render view. E aí, nesse render view, a gente passa o nosso componente aqui que criamos para teste. O que é que tem nesse render view, Isaac? Aqui é só o nosso provedor do React Query mesmo, ou seja, um provider do nosso sistema ali para teste. Com isso, ele já funciona. Então, agora a gente já pode começar a ver se nosso erro ele está sendo renderizado em tela. Então, eu costumo dividir meus testes por blocos ali para ficar mais fácil de ler. Então, eu vou pegar o meu const, eu vou pegar o nosso botão de submit. E aí, o nosso botão de submit, screen, eu vou usar get by test ID, que é um ID de teste que você coloca nos seus componentes. E aí ele não é igual um ID normal. A gente vai voltar ali só para conferir que ele está lá. Ele é esse carinha aqui, ó. Então, nosso button submit. E aí, beleza. Vamos passar nosso button submit para ele. Aqui ele pegou o nosso elemento. Então, a gente vai usar o fire event para disparar o evento. Então, fire event vai disparar o nosso clique. E aí é só passar o nosso caso aqui, o button. Disparou o clique. Beleza. Lá a gente vai ter o nosso form. Nesse caso ele está com um ID também de teste. Então eu vou pegar esse ID de teste também. Para garantir que vai atualizar o formulário ali. Então form submit. Então eu vou fazer um igual em cima. Screen.get by text ID. E aí eu pego pelo nome dele, que é form mentoring. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou fazer um teste que ele é async. E aí eu vou colocar um await para ele esperar. E aí um wait for. E aí vou sinalizar para ele o formulário. Galera, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente dizer para o meu teste ele esperar a atualização. Ou seja, como geralmente se dispara um evento que ele necessita de uma renderização em tela novamente, você geralmente tem esse problema que é os componentes ali que são filhos, que mudaram as props, vão renderizar de novo. Então, para garantir que você não tenha problema de assincronicidade com o seu teste, é sempre bom você mandar um wait for ali. Às vezes você está pegando o erro ali, não está entendendo por que o componente não aparece em tela. É isso. E agora que você já entendeu, o que a gente faz? A gente vai pegar nossos erros agora. Então, o nosso componente de erro, ele também tem uma classe aqui de erro, tá vendo? Erro message. Então, a gente vai lá pegar ele, só que ele a gente vai pegar um pouco diferente. Então, a gente, erro message, e aí a gente vai pegar screen. E aí, dentro de screen, a gente vai fazer agora um get all. Ou seja, ao invés da gente pegar só um, a gente vai pegar todos os elementos em tela que possuem esse ID de teste. Beleza? E aqui a gente vai fazer um spec. Ou seja, o que eu espero? Eu espero que o erro message tenha um length de... Aí você faz um... de 3 elementos. Deixa eu ver o que tá tendo aqui.
Deixa eu ver se tem um two equals. Meu TS não está reconhecendo aqui o método, mas está instalado. Isso eu sei que tá. Talvez seja uma config ali que ficou faltando. Mas deixa eu ver como é que tá o teste, se tá passando. Beleza, eu vou voltar aqui para barra. Vamos retornar os testes em tudo. Beleza, nosso page spec tá passando, ou seja, o teste que a gente escreveu, ele tá realmente fazendo submit, esperando, vendo 3 erros em tela. Isaac, por que colocou um número e não pegou as mensagens de fato? Não seria mais seguro pegar as mensagens? Cara, depende. Eu não gosto muito de ficar pegando as mensagens, porque mensagem a gente sempre tá mudando. Geralmente o designer sempre, não, mudamos a experiência, mudamos isso, mudamos aquilo. Nesse caso eu preferi trabalhar com o número, mas como a gente já fez e já funcionou de primeira, vamos testar isso de novo, né? Porque se você escreve o teste e ele funciona de primeira, você tem que tentar quebrar ele para garantir. Então, se eu, sei lá, comentei e esqueci, eu tentar salvar, bom, ele vai apontar, ó, realmente só tem 2 erros em tela. Então, ele está realmente testando, reconhecendo onde está o erro e fazendo a gente ter mais segurança de fato, porque eu realmente estou numa page de teste, eu não tenho que invocar nada, ver que o teste foi muito simples, né? É um teste fácil de se ler, fácil de se entender, e de que está realmente testando algo. Então, esse foi o nosso primeiro teste, foi algo bem simplesinho, mas que já contou bastante pra gente, porque agora você começa a entender o valor dos testes e como fica mais simples quando você trabalha com a divisão em camadas que faz sentido, ou seja, que não é aquele grande macarrão difícil de testar, que você moca 500 coisas. Na próxima aula a gente já vai testar agora se os campos realmente param de dar erro quando você preenche corretamente. Então deixe de se inscrever aí no canal para acompanhar os próximos conteúdos, galera. Conto com vocês e valeu!